Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje viemos aqui atualizar todas as informações referentes ao Poder Legislativo em meio à pandemia mundial que vivemos. Vamos começar com a palavra do presidente Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, como presidente do Legislativo Municipal, eu quero me juntar a cada um de vocês. Nós vimos que no último sábado, dia 16, aniversário da nossa cidade, a Avenida Alberto Brown estava vazia. Vazia em todos os sentidos. Não só o comércio, mas sem a população, devido à pandemia. São momentos difíceis, nós sabemos disso. Momentos de reflexão, mas que nós não podemos muito esquecer que Nova Friburgo, com seus 202 anos, tem uma bela história. E eu quero aqui me juntar a cada um de vocês, porque a avenida estava vazia, mas as casas e os corações friburguenses estavam cheios de orgulho dessa cidade maravilhosa. Cada um de vocês fizeram de Nova Friburgo o que ela é. Então, por isso, em nome de todos os vereadores, de toda a Casa Legislativa, eu me junto a cada familiar para parabenizar Nova Friburgo pelos seus 202 anos completados no último dia 16. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. A 19ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo a 6ª sessão remota da Casa Legislativa, tratou de deliberações de 3 requerimentos de informação e 2 projetos de indicação legislativa, todos aprovados por unanimidade, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Legislativa número 2384, de 2 de abril de 2020. O primeiro requerimento de informação a ser apresentado foi de autoria do vereador do PDT, Cascão do Povo, com o Executivo Municipal, solicitando informações relativas à Casa de Acolhimento Vila Sorriso, tendo em vista a pandemia do coronavírus, o Covid-19. É obrigação legal do poder público assegurar a proteção das crianças e adolescentes. Como temos no nosso município a Casa de Acolhimento Vila Sorriso, e estamos passando pela situação bem difícil com essa pandemia, com esse coronavírus, Covid-19, e a curva só está crescendo, e a nossa preocupação é imensa. Por isso, fizemos esse requerimento de informação, para sabermos do Executivo qual é o planejamento que ele está fazendo para a proteção das crianças e dos adolescentes que lá residem, lá na casa lá da Vila Sorriso. Sabemos que tem funcionários que lá trabalham. Esses funcionários estão se cuidando, estão se protegendo. Eles vão lá, trabalham e depois voltam para suas casas. Então, nessas idas e vindas, eles têm que se proteger para não contaminar as nossas crianças e nossos adolescentes que lá residem. Então, temos que proteger. Então, por isso, eu fiz esse requerimento de informação. O segundo foi o requerimento de autoria do vereador do PSB, Zezinho do Caminhão, requerendo informações relativas ao serviço terceirizado de transporte para tratamento fora de domicílio. Eu tenho recebido muitos telefonemas de pessoas, numa aflição desesperada, porque o seu tratamento, seus procedimentos, seus exames, que são feitos fora do domicílio, tem sido cancelado, sendo suspenso. Isso mostra até uma irresponsabilidade dos nossos gestores da saúde. Que nós temos um problema da questão do vírus, é fato, mas nós temos outros problemas seríssimos na nossa cidade, principalmente o do câncer. E aí está sendo priorizado a questão do vírus e deixando essas pessoas abandonadas à própria sorte, como se pudesse parar o problema da saúde. Diz assim, seu problema fica num cantinho, até que a gente resolva o problema do vírus. Em seguida, foi a vez do vereador Joelson do Pote, do PDT, requerer informações relativas à montagem do hospital de campanha no município de Nova Friburgo. Esse requerimento, ele se faz necessário porque são muitas... muita falta de informação sobre a montagem do hospital de campanha. E a prefeitura fica pegando carona em obra do governo do estado, divulgando em rede social,
essa montagem desse hospital de campanha pegando carona. Então, se a prefeitura não está pegando carona em obra do governo do estado na montagem do hospital, então ela tem que divulgar qual a participação real da prefeitura na montagem desse hospital. Isso eu não vi até agora, acho que ninguém viu isso aí. Qual a participação da prefeitura na montagem do hospital de campanha? Nós temos aí a cidade tem cerca de 70 casos, né, confirmados aproximadamente de contaminação, né, desse vírus. Então, se já tivesse sido montado esse hospital, esses pacientes já estariam sendo tratados no hospital de campanha, né? Desafogando aí o Raul Sertão, porque a gente sabe, né, falar aqui, não precisa nem falar que a gente sabe que a saúde do nosso município é um caos há alguns anos, né? A situação que se encontra a saúde. Então, você acrescenta isso à pandemia. Logo depois foram votados os projetos de indicação legislativa, começando pelo de autoria do vereador Cascão do Povo do PDT, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que disponha sobre o auxílio especial devido aos dependentes dos profissionais da área de saúde ou atividades auxiliares essenciais no enfrentamento à pandemia do coronavírus, o Covid-19. Venho apresentar o presente projeto, que visa instituir auxílio especial aos dependentes econômicos dos profissionais das áreas de saúde ou das atividades auxiliares essenciais que estão à frente do combate à pandemia coronavírus Covid-19. Sabendo que, nesse momento, os profissionais de saúde do nosso município estão colocando a vida deles em risco. Vemos isso através do percentual de contaminados na área de saúde em nossa cidade, que atualmente está em 35%. É de suma importância que esses profissionais sejam valorizados, que eles tenham a garantia de caso alguma coisa venha acontecer, independente do recebimento de qualquer tipo de auxílio previdenciário ou por acidente de trabalho, seus dependentes econômicos recebam auxílio direto da prefeitura. Diante da importância desse projeto. O segundo foi de autoria do vereador Carlinhos do Quico do DC, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que crie a gratificação extraordinária aos servidores públicos da Defesa Civil do município de Nova Friburgo. Senhor presidente, essa indicação legislativa ela tem a finalidade de estar ajudando esses servidores a ter um pouquinho mais de consideração a cada um, por eles estarem de frente ao tempo inteiro em fila de caixa econômica, fazendo o trabalho deles praticamente 24 horas, não é verdade, senhor vereador? Então, hoje eu venho aí a pedir o voto de vocês para a gente estar dando um pouquinho mais de apoio a esses servidores e que venham outros, para a gente poder também estar fazendo a mesma coisa para cada um. Então, senhor presidente, eu peço aí o apoio de todos, que essa indicação aí o prefeito dá uma olhada com carinho aí e faça isso para todos os servidores da Defesa Civil, da Saúde e de todo o município que estão na ativa. Porque, na realidade, são servidores que estão de linha de frente hoje, na realidade. Como tem sido realizado em todas as sessões remotas, cada vereador teve até 3 minutos para as considerações finais, começando pelo presidente da Casa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Nós temos trabalhado aí de forma remota, fazendo várias reuniões, e na sexta-feira nós fizemos uma reunião, eu e o vereador Márcio, com o setor de saúde do município, com os 3 hospitais particulares e também com o secretário de saúde. E falamos da preocupação que a Câmara vem falado, né, os vereadores da Comissão de Saúde têm trabalhado, os outros vereadores têm trabalhado nos seus gabinetes, todos preocupados com a pandemia que se avança. E nós estamos tentando agora, mais para frente, marcar uma reunião com os setores de novo, eles estão se organizando, para nós fazermos uma reunião conjunta com todos os senhores e senhoras vereadores. Eu acho interessante para que a gente possa ter um diagnóstico maior de tudo o que está acontecendo. Então, a nossa preocupação maior, isso se vem dentro do que os vereadores têm colocado, até porque Alberto Brown, o centro da cidade, continua cheio de gente. As pessoas ficam transitando no nosso município diariamente. Há uma preocupação muito grande
e nós não temos aí como nos organizar nesse sentido. Se não houver uma ação conjunta com a saúde, isso pode aí retardar mais ainda a situação do nosso município. Então, eu quero afirmar aos senhores vereadores que nós vamos continuar. Eu tenho acompanhado os vereadores que estão vindo na casa, os vereadores que estão trabalhando em casa, tem muitos que têm feito aí live, têm feito reuniões remotas, e é isso que vai fazer com que o parlamento possa dar a sua contribuição, né? O que nós estamos fazendo aqui é o dever de casa. Então, a preocupação que nós temos em conjunto, vocês podem ter certeza, essa semana nós fizemos aqui mais algumas ordens de serviço e vamos continuar nesse caminho, para preservar não só a saúde dos vereadores, dos funcionários, mas também da população que nos procura. O vereador Dr. Luiz Fernando destacou preocupação com a montagem do hospital de campanha aqui em Nova Friburgo e alertou para os próximos dias que eles são preocupantes em relação ao alto índice de contaminação. É importante que a Comissão de Saúde, queria mandar um abraço para o vereador Wellington Moreira, que a gente dê um pulo lá e fiscalize. Porque agora, essas 2 semanas serão cruciais para a doença. Deve ser o pico da pandemia no nosso país, principalmente no nosso município. Nossos números não são exatos porque a gente não testa a população. Então, é de extrema necessidade que esse hospital de campanha imediatamente funcione. Não adianta do jeito que está, só para inglês ver. Alguns políticos usando isso fizeram isso como política, dizendo que eles trouxeram, que eles fizeram, só que não saiu ainda do papel. Friburgo não merece isso, principalmente não dá para brincar com uma coisa tão séria. Tá? É só isso que eu tenho a falar e eu peço ao vereador Wellington Moreira e o Carlinhos do Kiko que entre em contato comigo para que nós possamos fazer uma visita no hospital de campanha, porque desse jeito vai ser complicado. Daqui a pouco, até desmontarem, até a estrutura, como que a gente vai fazer? Como o senhor colocou muito bem, no Hospital Raul Sertano não tem leite suficiente para atender a demanda, que é o grande problema dessa doença. Esta doença, ela é altamente contagiosa, e por ser altamente contagiosa, alguns casos que são graves, eles necessitam de UTI. Nós não vamos ter disponível no município se nós não ficarmos em cima do hospital de campanha. O vereador do MDB, Isaac Demani, chamou de irresponsabilidade o tratamento que o governo do estado vem dando à Nova Friburgo, mencionando o hospital de campanha que ainda não está pronto. O vereador também demonstrou preocupação com a situação econômica da cidade. Primeiro, é a questão da irresponsabilidade que está havendo com relação ao governo do estado, com o nosso município, com a nossa região. Já foi dito aqui, eu vou reforçar, um hospital de campanha que está lá, que é uma fachada, não tem um leito dentro do hospital, uma vergonha. O governo do estado comprou 1.000 respiradores, recebeu 52 respiradores que não servem para o tratamento do coronavírus. E está aí, um hospital de campanha pagando uma fortuna de aluguel de tenda, de jardinagem e outros serviços absurdos, e não está prestando nenhum tipo de serviço à nossa população. Então, eu lamento. E outra situação, senhor presidente, para terminar a minha fala, é com relação ao caos econômico que a nossa sociedade vem enfrentando. Eu tenho recebido diversos contatos de diversas pessoas, de costureiras, de proprietários de confecções, de comerciários, de comerciantes, todos preocupados com a situação econômica, e nós temos também que nos posicionar com relação a isso. Nós sabemos que a situação é grave, a situação é crítica, mas há que se começar a trabalhar uma flexibilização responsável da abertura da nossa economia, porque daqui a pouquinho os empregos vão acabar. Eu recebi uma ligação ontem de um grande amigo meu, que eu fui funcionário dele durante muitos anos, que eu sou mecânico de máquina e costura, e ele me dizendo que se não reabrir, infelizmente, ele vai ter que demitir todos os funcionários. E ele falou assim, mês passado eu tinha dinheiro para fazer a rescisão de todos. No próximo mês, eu não sei se eu vou ter o recurso suficiente para poder fazer a rescisão de todos os funcionários. E essa é a situação que a maioria dos empresários, dos donos de confecções, de comércio estão atravessando hoje. Eu estou defendendo dinheiro acima da saúde? É claro que não. Eu estou defendendo um equilíbrio para que nós possamos cuidar da saúde da nossa população, mas também preservar o emprego de milhares no nosso município, que daqui a pouquinho vão estar passando fome.
O vereador Johnny Maicon, do Republicano, falou da falta de medicamentos e de insumos, bem como materiais médicos nas unidades de saúde do município, Hospital Municipal Raul Sertã e na maternidade. Eu estive recentemente no Hospital Raul Sertã, como também no Hospital Maternidade, tive acesso aos locais onde ficam armazenados esses materiais, também tive acesso às últimas requisições, só para vocês terem uma ideia, material médico do Hospital Municipal Raul Sertã, de 231 itens solicitados ao almoxarifado central que abastece as unidades, 106 estavam com os estoques zerados. E o que eles receberam, alguns deles num quantitativo reduzido. Só para vocês terem uma ideia, seringa de 20 ml, gasta no Hospital Municipal Raul Sertã cerca de 30 mil unidades por mês. Sabe quantas tem nesse momento no hospital? Nenhuma! Nós temos algumas poucas unidades. Na última sexta-feira eu tive informação que tinha 2.000 unidades de seringa de 10 ml. Seringa de 1, de 3, de 5 e de 20 não tem uma unidade sequer. Então, esse problema se repete por qual razão? O último processo, ou seja, a ata de registro de preço do processo 1830, o anterior, venceu exatamente no dia 23 de julho de 2019. E até hoje o processo atual não foi concluído. Mas sabe por quê? Porque ao invés deles abrirem o processo, pelo menos na quantidade de meses em que se levou para concluir o último, não. Logo em seguida, o vereador Luiz Carlos Neves, do PP, destacou a importância de alertarmos os médicos e também enfermeiros sobre a situação dos casos reais de coronavírus aqui na cidade e destacou o imbróglio que aconteceu no Hospital Municipal Raul Sertã quanto a um acidente de moto e a causa-morte de um jovem. Nesses últimos 2 meses, estamos vivendo somente em função do coronavírus. Haja vista na última semana, aquele acidente, aquele rapaz, aquele jovem que se acidentou nas Brownie, foi para o hospital, um traumatismo craniano, e veio a óbito e constataram que foi coronavírus. Traumatizou a família, foi para a rede social, e isso é muito complicado. Então, eu me pergunto a todos, o que está acontecendo com a medicina? É complicado. Então, a pessoa não está morrendo mais de pneumonia, não está morrendo mais de diabetes, não está morrendo mais de AVC. É tudo em função da coronavírus. Parece que foi inserido no cérebro da medicina, dos médicos, que qualquer óbito é coronavírus. Isso aí complica. Então, eu me pergunto, mais uma vez, o que está acontecendo com a medicina? Tem que rever. Então, nem todos os óbitos são em função do coronavírus. Era só colocar no óbito do rapaz traumatismo craniano acompanhado de hemorragia. Aí colocaram suspeita de coronavírus. Aí vai enterrar a pessoa, um caixão lacrado, traumatiza a família, no entanto, não é nada disso. Então tem que rever a posição da medicina. Nem tudo é coronavírus. O vereador Naim Pedro, do 5º e 7º Distrito, questionou o Executivo Municipal em relação ao decreto que limita o funcionamento das lojas, se as entradas da cidade estão abertas, sem fiscalização. Para ele, a instalação de barreiras sanitárias diminuiria a propagação do coronavírus. O que adianta fechar comércio, causando desemprego, muitas pessoas já passando dificuldade, fazendo aí a sua quarentena, e as entradas da cidade estão todas abertas, sem fiscalização. Então, eu acho que tem que fazer barreiras sanitárias em todas as entradas de Nova Friburgo, para que venha diminuir essa pandemia. Por quê? Porque se as entradas de Nova Friburgo estiverem como estão, toda aberta, todo mundo que chega entra, pessoas do Rio, agora Niterói fechou tudo lá em Niterói. Quantas pessoas que vêm aqui para Nova Friburgo, se dirigem aqui em Muri, não tem uma fiscalização para que essa fiscalização venha a beneficiar o povo de Nova Friburgo. Então, fica aqui, se for para não ter barreira sanitária, para ficar aí, Nova Friburgo, sem barreiras sanitárias, é melhor que volte o comércio a funcionar, é melhor que aí a restrição, todo mundo de máscara, que aí sim, a economia volta novamente,
para a nossa região. Por quê? As pessoas estão de quarentena em casa, o povo de Nova Friburgo está mantendo a quarentena e está vindo pessoas de fora para dentro de Nova Friburgo. Então, ou faz a quarentena, ou faz barreira fiscal, ou volta aí as confecções a abrir, o comércio de Nova Friburgo, com restrição, com máscara, com distanciamento, que aí sim, a economia de Nova Friburgo volta novamente a ser Nova Friburgo de novo. Então, fica aqui a minha preocupação com o povo de Nova Friburgo. O vereador Norivaldo PT falou da batalha enfrentada para a duplicação da ponte de acesso a São Geraldo e sobre a busca de recursos desde o início do seu mandato. Falou também sobre o benefício para a população do segundo bairro mais populoso da cidade. E nós travamos aí uma batalha muito grande, desde na luta de busca por recursos para trazer para a construção daquela ponte, bem como a fiscalização junto ao executivo de toda a tramitação. Então, tivemos reunidos várias vezes, cobrando o início das obras, inclusive com representantes da comunidade de São Geraldo junto, fazendo lá a pressão, a fiscalização propositiva e cobrando. E estamos cientes do início das obras de duplicação da ponte que dá acesso a esse bairro importante. Esse bairro que hoje é o segundo mais populoso da cidade e conta, inclusive, com grandes empresas localizadas ali. E nós sabemos que essa obra vai melhorar, vai contribuir, né, com os moradores daquela população, os moradores daquela comunidade, os trabalhadores daquele bairro, né? E sabemos que a ponte ela contribui para um sistema viário que seja ágil e eficaz. Isso vai melhorar a vida de estudantes, de trabalhadores de um modo geral, da população em si. Então, isso, por um lado, deixa a gente feliz. Vamos aí estar acompanhando também a execução da obra, até para que os trabalhadores daquela obra tenham toda a proteção que merecem enquanto seres humanos. O vereador professor Pierre, do PSB, falou da preocupação em relação à fiscalização dos recursos que estão chegando na cidade, remetendo à catástrofe de 2011. Olha, Friburgo está numa situação muito complicada. Eu lembro da tragédia climática, 2011, o governo federal repassou 10 milhões. Foi aquele furdúncio. Olha só, o Senado Federal aprovou agora aí quase 18 milhões, que reduziu até um pouquinho, fiquei sabendo ontem, vai para 17 milhões e pouco. Então, só de verba federal vai passar de 20 milhões de reais. Aí a casa tem que fiscalizar, gente, porque não dá conta de um ou outro só fiscalizar. Porque é uma doideira. Eu estou no pé da prefeitura lá, fazendo acompanhamento. O John levantou um processo aí importante, que é esse de material médico hospitalar, que não dá para entender essa emergencialidade da prefeitura, não. Não dá para entender. O último processo foi aberto em 2018 por Cristiano Guenin, quando secretário de Saúde, que foi o caso das seringas, que deu lá a operação alfinetada. E aí, olha agora, aí não dá para entender. A lei que nós aprovamos aqui, a lei 4.700, eu estou cobrando o secretário. Está cumprindo? Porque isso daí é uma margem para safadeza se não estiver cumprindo, que dificulta a fiscalização. Então, oficiei lá ontem também, cobrando, entrei em contato também diretamente com o Secretaria de Saúde, que eu quero informações sobre isso. A prefeitura também está aí, aproveitando uma ata de tenda do turismo para a saúde. E o que está acontecendo? O processo está andando fora do sistema da prefeitura. Eu vou bater um requerimento de informações sobre isso. A vereadora Vanderleia abraça essa ideia, parabenizou os enfermeiros pelo dia. Ela também agradeceu pelo requerimento de informação do vereador Zezinho do Caminhão sobre o tratamento fora do domicílio em face da pandemia. Então, quero aqui deixar o nosso carinho, o nosso abraço para todos os enfermeiros e enfermeiras. Nós sabemos o quanto precisamos desse trabalho,
o quanto é essencial nas nossas vidas, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Um momento... Escuta essa. Um momento diferente de tudo. Eu sei o quanto é importante, como eu já falei em outras minhas falas, porque na época que eu fiquei com meu filho no hospital, quando o enfermeiro, a enfermeira entrava no quarto, para mim, para o meu filho, não era só o medicamento que ela ia lhe levar, era a confiança, era o amor, o carinho. Então, a todos os enfermeiros e enfermeiras, meus parabéns por esse dia. E falando em enfermeira e enfermeiro, quero parabenizar o vereador Zezinho pelo seu requerimento, vereador. E isso muito me preocupa também. Como que essas pessoas que estão fazendo tratamento de câncer vão ficar, vão continuar, vão sobreviver? Eu imagino o desespero dessas pessoas, porque um exame, se você deixa para fazer no outro dia, já pode não dar mais tempo. Agora imagina esse tratamento. Então, eu não sei de que forma, eu não sou, eu não entendo do assunto, mas eu entendo de pessoas, eu entendo de gente, eu amo o ser humano. Então, por amar o ser humano, eu quero fazer um pedido, que eu não sei de que forma, mas que esses tratamentos possam continuar, que essas pessoas continuem sendo atendidas, que esses exames possam continuar sendo feitos, porque essas pessoas precisam também sobreviver. O vereador Wellington Moreira, do MDB, também parabenizou a todos os enfermeiros pelo dia, agradecendo por estarem na linha de frente ao combate ao Covid-19. O vereador criticou o hospital de campanha, que ainda não está pronto. Gostaria de parabenizar a todos os enfermeiros que estão na linha de frente, sem condições nenhuma, sem material hospitalar, infelizmente, por um desmando e uma covardia desse prefeito. E vamos começar, além de falar de covardia, de falar do governo da mentira. O governo da mentira inventou uma blitz, ao invés de uma barreira sanitária, que eu venho cobrando há mais de um mês. Mais de um mês que eu venho cobrando isso. Inclusive, entrei com representação junto ao Ministério Público semana passada. Quero também falar do hospital de campanha. Até agora, para mim, não é nada. Simplesmente tem uma tenda. Não tem leito, não tem equipamento algum. Isto é muito perigoso. E a regulação vai ser feita pelo governo do Estado. Então, eu acho que a prefeitura não teria que contar com aquilo ali, que vai ter que entrar na regulação. Fizeram aí, montar um CTI da Covid. Vereador Alexandre, preste muita atenção no que eu vou falar. Falaram com o senhor que tem 10 leitos. Mentira! Só tem 5 leitos. 5 leitos. 1 no trauma e 4 no CTI da Covid-19. Ou seja, os 5 leitos que falaram que tinham é mentira e só põe 4 lá. E eu venho falando isso, já entrei com representação junto ao Ministério Público. E, além disso, não tem médico intensivista. Agora que eu acho que conseguiu, não sei os plantões. Mentiram para a população de Nova Friburgo. Domingo não tinha, dia 3/5, médico clínico e nem ortopedista. E o secretário de saúde foi para Voz da Serra em entrevista falando que era mentira. Desmentindo funcionários do Raul Sertã que me ligaram, não foi um nem dois, não foram vários, falando que não tinha médico e mandando para a UPA, professor Pierre. A UPA não tem o aparelho necessário, que é a tomografia. O tomógrafo não tem lá. Então, quer dizer, estava mandando para casa. Para encerrar, foi a vez do vereador Zezinho do Caminhão do PSB, que relatou um encontro com representantes do setor de confecções que mostraram muita preocupação com as restrições quanto a uma possível flexibilização para o setor. Cerca de 20 mil pessoas ficarão desempregadas. Algumas semanas atrás, eu fui procurado por 15 empresários do ramo de confecção. Eu tive reunido com eles e eles me mostraram as suas preocupações. Na verdade, não passa de preocupações, é um desespero pela situação, que eles estão vivendo. Me relatou que se a coisa não houver algum tipo de entendimento que eles possam cumprir parte da sua jornada,
em torno de 20 mil profissionais logo de cara serão colocados na rua. E eles não querem vir na base do atropelo, da pressão, trabalhar a qualquer preço, mas eles precisam da sobrevivência. E a gente não tem visto a devida atenção do poder público, a não ser no caso aí de um grupo de confecções que vai produzir essas máscaras, mas o ramo de confecção ele vai muito além desse grupo, né, que é muito valioso, né, que é uma boa intenção, mas vai muito além. A quantidade de confecções espalhada pela cidade, ela é muito grande. Né? É ela que alimenta, né, economicamente a cidade, boa parte da economia da cidade. Né? É ela que alimenta a geração de emprego. Porque quando eles produzem o seu material que as pessoas vêm aqui adquirir de outras cidades, ele fomenta os restaurantes, né, o artesanato, a nossa cultura, a divulgação da nossa cidade, e a gente não vê assim, uma ação mais direta, né, de valorização, de reconhecimento da importância desses profissionais, desses empresários, juntamente com seus funcionários. Mudando um pouco de assunto, agora vamos falar sobre o quadro Fique por Dentro, onde você vai saber um pouco mais sobre as obrigações de cada vereador. E nesse vídeo eu queria trazer alguns conceitos, expressões que aparecem muito lá no regimento, porque fazem parte do dia a dia das casas legislativas, mas não são muito comuns para a maior parte das pessoas. E o primeiro conceito é o de legislatura, que é o período de 4 anos de atividades do Poder Legislativo e que coincide com o mandato parlamentar. Ou seja, a atual legislatura iniciou em 2019, com a posse dos parlamentares, que foram eleitos em 2018, e vai até 2023, quando assumem os novos representantes. Cada legislatura é dividida em 4 sessões legislativas, que são períodos de 1 ano de trabalho, e esse conceito aparece o tempo todo lá no nosso regimento interno, não só aqui da LESC, mas de todas as casas legislativas. Normalmente, esse ano de trabalho dos parlamentos inicia em 2 de fevereiro, com um recesso em 17 de julho, os deputados retornam em 1º de agosto e finalizam a sessão legislativa em 22 de dezembro. Mas essas datas podem mudar conforme o regimento interno de cada Câmara Municipal e de cada Assembleia, tá bom? E eu sempre chamo a atenção da galera lá do nosso estudo para não confundirem sessão legislativa ordinária com sessão plenária ordinária. Sessões plenárias são as reuniões que os deputados fazem toda semana lá no plenário da casa para discutir e votar a pauta do dia. E um outro conceito que está sempre ali, juntinho com o de sessão legislativa, é o período legislativo ordinário, que nada mais é do que o semestre. Então, o primeiro período vai de fevereiro até o recesso de julho e o segundo de agosto até dezembro. Num outro vídeo em que eu falei sobre o recesso parlamentar, a gente viu que mesmo durante o recesso, os parlamentares podem ser convocados para votar algum projeto de urgência, de grande relevância, ou por algum outro motivo que esteja previsto ali no regimento. E se eles forem convocados, esse período de trabalho durante o recesso é chamado, aqui no nosso regimento da LESC, de período extraordinário. E em alguns outros regimentos, esse período é chamado de sessão legislativa extraordinária. Voltando a falar sobre as deliberações remotas, na última quinta-feira foi realizada a 20ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, sendo a 7ª sessão remota da Casa Legislativa, onde foram tratadas deliberações de 2 requerimentos de informação, um projeto em regime de urgência e 3 projetos de indicações legislativas. Todos foram aprovados por unanimidade. O primeiro a ser apresentado foi o requerimento de autoria do vereador do Republicano, Johnny Maico, solicitando informações sobre receitas, despesas e ações do Executivo no período da pandemia. A administração pública municipal e gestão do prefeito Renato Bravo não tem sido minimamente transparente e está muito evidente o quanto que os decretos municipais têm sido injustos, favorecendo e privilegiando alguns grupos e, contrapartida, desfavorecendo e gerando uma série de prejuízos para outros grupos. E a gente quer saber também
como que está o município nesse período de pandemia em relação às suas receitas. Nós queremos aí a estimativa de perdas de receitas, como também nós queremos saber o que o município está sendo economizado, porque bate muito na tecla de que o município vai perder receitas, a situação financeira vai se complicar, mas ninguém fala dos contratos que nesse momento estão, ou pelo menos deveriam, estar suspensos. Contratos com a Transfree, por exemplo, que é a prestadora de serviço de transporte escolar na área rural, diga-se de passagem, que é da mesma família do Caminhos Dourados, ou seja, é uma família que toma conta do monopólio do transporte escolar na área rural, que só o último contrato foi de R$10.274.000, ele tem que estar suspenso. E se realmente ele tiver, é uma economia mensal em torno de mais de R$1 milhão. Sabemos que grande parte dos equipamentos públicos, principalmente relativos à educação pública municipal, também estão inativos nesse momento. Então, há uma economicidade em relação à utilização de gás, de materiais de expediente, de energia, água, enfim, a gente quer saber qual é o valor que está sendo economizado em favor do município. O segundo requerimento de informação foi de autoria do vereador Isaac Demani, do MDB, sobre a distribuição das cestas básicas para alunos da rede pública de ensino. Depois desse caos instaurado aí por conta do coronavírus, o caos econômico veio logo após, de uma maneira devastadora como o próprio vírus. E a nossa sociedade, muitos daqueles que nunca dependeram de uma ajuda do poder público, hoje precisam de uma ajuda, de um apoio do poder público, precisam receber o mínimo de ajuda estatal, que é uma cesta básica de alimentação para poder botar pão na mesa para sua família. E foi anunciado que essas cestas básicas chegariam a todos os nossos alunos, inclusive a rede municipal, que muitos desses alunos, a única alimentação que tinham consistia. Hoje, eles estão em casa com suas famílias, a maioria dos pais desempregados, sem receber um mínimo de apoio por parte do governo. E foi anunciado que somente aqueles que estão no cadastro único irão receber. E os alunos, e as famílias dos alunos que não estão cadastradas, e as demais pessoas que hoje passam imensa necessidade, como vão fazer para colocar pão na sua mesa? Então, senhor presidente, o poder público tem que se posicionar de uma maneira muito eficaz em prol da nossa população e beneficiar aquela multidão de pessoas que hoje estão passando necessidade. Há uma imposição de restrição, e eu não estou nem fazendo uma crítica direta a isso, que são as determinações e as orientações, embora muitas dessas restrições eu não concorde. A resposta ao desemprego está surgindo, as pessoas estão passando fome. Então não pode só dar cesta básica só para quem estava cadastrado no cadastro único até 20 de março. Tem que se estender e beneficiar muitos, mas muitos cidadãos friburguenses que hoje passam por necessidade. Foi apresentado e votado o projeto de lei em regime de urgência de autoria do Executivo Municipal, que retifica o artigo 14 da Lei Municipal número 4.697, de 17 de julho de 2019, que autoriza os contratos temporários. Segundo o texto, o município pede prorrogação da lei. Ela foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foram votadas as indicações legislativas. A primeira a ser apreciada foi de autoria do vereador Carlinhos do Quico do DC, que cria gratificação especial para agentes da SMOMO. Eu venho com essa indicação legislativa, mais uma vez, para incentivar esses servidores. Então, senhor presidente, não vou nem me alongar, porque é uma coisa que a gente tem que priorizar os nossos funcionários da nossa cidade. Então, senhor presidente, eu queria a compreensão de todos e que todos votassem favorável. A segunda indicação legislativa foi de autoria do vereador Joelson do Pote, do PDT, que instituiu a isenção do IPTU para o comércio e também para a indústria, que optaram pelo parcelamento e que suas atividades estão interrompidas. A gente não tem visto nenhuma ação concreta do prefeito nessa situação de pandemia. A única coisa que ele tem feito é emitir decretos e decretos. Não tem feito absolutamente nada para atenuar, no mínimo, essa situação que a gente tem passado, que a população tem passado aí. Já que nesses decretos aí está suspendendo as atividades, nada mais justo
do que suspender também o pagamento de IPTU durante esse período que as atividades que não estão exercendo as atividades, tanto no comércio como na indústria. Então, isso é uma coisa muito justa e, repito aqui, não haveria necessidade, mas se for esperar o prefeito fazer isso, a gente sabe que ele não vai fazer. A única coisa que tem feito é decreto. Então, já que não tem feito mais nada, nós temos que ficar fazendo projeto de indicação legislativa para ver se, né, dá uma sacudida nesse governo, ver se ele faz pelo menos alguma coisa. O último projeto de indicação legislativa foi o de número 756/2020, de autoria do vereador Isaac Demani, que cria a política de sanitização de ambiente, para evitar, assim, a transmissão de doenças. Nesse momento se torna algo que não se pode vislumbrar a possibilidade de não termos mais na nossa sociedade. Nós vivemos um momento que novos hábitos terão que ser implementados pela nossa sociedade, cada cidadão. Mas eu não tinha essa Eu tenho certeza absoluta que o ato de lavar as mãos constantemente, de qualquer tipo de contágio, não só pelo coronavírus, qualquer tipo de contágio, vai ser uma coisa mais habitual, até mesmo o uso de máscara, como é no Japão. A cultura japonesa, eles têm o hábito de usarem as máscaras por conta para evitar a contaminação. Esse projeto é algo assim, inevitável no nosso município. E nós, como Câmara Municipal, estamos dando aí o pontapé inicial, indicando ao senhor prefeito que direcione já a nossa sociedade nesse sentido, para que haja aí um ambiente menos contaminados, para que a nossa população possa, quando acabarmos essa pandemia, nós possamos aí viver com a qualidade de vida. Nas considerações finais, o vereador Alcir Fonseca agradeceu à Secretaria de Obras do município pela obra de recuperação da rua Tupiniquins, no Cônego. Agradecer aqui ao Claudinho, ao Matiel, né, e à Secretaria de Obras, ao prefeito Renato Bravo, que a gente recuperou lá a Tupiniquins, uma rua que a gente vem falando já há mais de 2 anos, né, com relação àquela rua. E a gente lá atrás teve que tirar uma pedra grande que atrapalhava lá aquela rua, e agora foi concluído o asfaltamento dessa rua e, se Deus quiser, vamos trabalhar agora para que possa ter a linha de ônibus passando nessa rua, né? É mais um passo aí que a gente avançou. E também, né, tivemos um trabalho muito duro, até agradecer aí ao vereador Márcio Damasio, com a administração aqui que está ajudando, no Três Picos, né, Três Picos de Aborandi, uma comunidade muito produtiva, né, área agrícola, também turista, né, muito turista que visita aquela região, e a gente está recuperando aquela região lá, a estrada está quase pronta, né. O vereador Alexandre Cruz fez uso da palavra e cobrou agilidade na distribuição das cestas básicas no município. É uma vergonha o que tem acontecido. É uma falta de respeito, só está entrando dinheiro no município e não tem soluções, não tem resultados, não tem planejamento. O município está indo na contramão da história. A lei que garante os alimentos da merenda escolar aos alunos sem aula, ela já foi aprovada pelo Senado, né? E a gente não tem aqui em Nova Friburgo a Lei 13.987. Vale ressaltar que a capital, aí nós estamos falando tudo bem da capital, mas cidades de Araruama, Petrópolis, Macaé, praticamente do mesmo porte de Nova Friburgo, 2 aqui, né, uma aqui na região serrana, 2 na região dos Lagos, mais a metropolitana, já fizeram isso, estão fazendo desde abril. Nós já estamos indo daqui a pouco, semana que vem, já é o 2º semestre do mês de maio, e não tem nada resolvido. As pessoas estão procurando aí, eu tenho certeza que os vereadores têm sido procurados pelas comunidades, pelos pais de alunos, as famílias estão passando necessidade. Tenho certeza que todos os senhores têm aí se movimentado nesse sentido e visto o que está acontecendo, recebido essas demandas, enquanto o governo tem lá na Secretaria de Educação. Se tivesse uma organização, o governo poderia, através das próprias matrículas, saber o número de alunos e de famílias. E desde então já ter feito o pedido para fazer essas compras lá atrás, já que o dinheiro vem. O vereador do MDB, Cristiano Guenin, falou da importância de uma Secretaria de Comunicação num governo. A Secretaria de Comunicação Social, ela deve ser uma das mais importantes de um governo, porque olha só a situação que a gente vive, no momento em que estamos com essa crise sanitária, econômica,
e no nosso país, a gente vê que o município continua errando, como desde o início se errou. Fez uma divulgação, colocou aí as informações para a população a respeito dessa distribuição das cestas básicas, aí mudou-se no meio do caminho o entendimento e agora viu que do jeito que queria fazer não poderia e não conseguiria fazer. A grande verdade é essa, o parlamento e a comunicação precisam andar juntos para que não haja esse tipo de problema. Os recursos do PNAE, 30% são destinados para investir na agricultura. Recursos do PNAE não dariam, na sua integridade, para atender toda a rede municipal. Deveria fazer uma complementação com recursos da fonte 01, que é o dinheiro da prefeitura, fonte 0100, como queiram. O vereador Dr. Luiz Fernando ressaltou sua indignação com a saúde do município. Eu volto aqui indignado com a situação da saúde de Nova Friburgo. O hospital de campanha não existe, até hoje não saiu do papel, só tem a tenda lá. O Raul Sertã dei plantão ontem, daqui a pouco não vai ter mais lugar na área restrita que eles botaram para o Covid, para atender o friburguense. Nós vamos passar situações muito difíceis com a saúde em Friburgo. Eu peço aqui aos senhores vereadores que nos unem, para a gente se unir porque senão a situação do friburguense que precisar de socorro e a ala do Covid estava totalmente cheia. Nós precisamos, com urgência, de tomarmos uma postura com relação a essa enganação do Hospital do Estado de campanha, porque vai ficar muito grave a situação do Hospital Raul Sertã se não tomarmos uma providência. O vereador Isaac Demani reforçou o período de preocupação com a economia da cidade. Peço ao senhor o carinho para o senhor também, que o senhor é um homem do bem, que tome frente dessa ação, porque vai ser muito grave a situação de Nova Friburgo. Você veja bem que em Teresópolis testa a população, tem 500 pessoas lá infectadas, quase 400 e pouco, mas é porque testa, e só 8 óbitos. Em Friburgo nós não sabemos o número exato. Peço aos senhores que possamos imediatamente fazermos uma reunião sobre esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência o cumprimento do tempo e as palavras. Portanto, passo a palavra agora ao ilustre vereador Isaac Demani, que a partir desse momento dispõe de 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar todos os meus pares, cumprimentar a nossa população friburguense. Dizer, senhor presidente, que mesmo de forma remota, nessa situação de pandemia, onde há esse isolamento social, nós continuamos trabalhando e trabalhando muito. Trabalhando para que a nossa população não fique desassistida, como é o caso que nós apresentamos nessa sessão, esse requerimento de informação questionando o executivo por conta das informações desencontradas que ele mesmo dá, como foi muito bem dito aqui, passam informações que não se concretizam na nossa população, geram expectativa e depois vêm com um balde de água fria e jogam na cabeça do nosso povo. A nossa população está sem trabalhar, o desemprego em massa já chegou na nossa cidade, a quebradeira das nossas confecções, nosso comércio, já chegou também, infelizmente. Demissões têm acontecido todos os dias e as pessoas não têm, senhor presidente, sequer o que comer em casa. E aguardavam ansiosamente. Essas cestas básicas foram anunciadas a todos os alunos da rede municipal e agora não serão todos que vão receber. Já o vereador Johnny Maicon criticou a conduta do prefeito Renato Bravo, que, segundo o vereador, não tem abertura para diálogo com os setores da economia do município. Inicialmente, eu gostaria de me manifestar em relação ao prefeito Renato Bravo, que ao longo do seu mandato até aqui não tem aberto aí para o diálogo permanente com os diversos segmentos da sociedade. Nós vivenciamos isso em relação ao pessoal da educação, que por diversas vezes tiveram tentativas frustradas de serem ouvidos pelo prefeito Renato Bravo, e agora, recentemente, os empresários da nossa cidade,
após diversas tentativas, pelas quais as mesmas também foram frustradas, e aí, então, começaram uma mobilização de buzinaço, justamente aí para chamar a atenção do chefe do executivo, e só depois disso tudo que o prefeito Renato Bravo se posicionou no sentido de que vai ouvi-los. Então, fica aqui o nosso registro em relação à falta de respeito, à falta de comprometimento com a cidade por parte do prefeito Renato Bravo. Sabemos muito bem que o decreto de calamidade não tem fundamentação alguma e é por isso que ele não quer dialogar no sentido de flexibilizar para que haja o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, das indústrias e dos prestadores de serviços. Em seguida, o vereador Luiz Carlos Neves falou sobre o isolamento social, lembrando de algumas situações catastróficas que o país já passou. Há 100 anos passados, durante 3 anos, a pandemia do vírus de influenza contaminou o mundo. Cerca de 500 milhões foram infectados, em torno de 50 milhões, 30 milhões morreram. Naquela época, foi inaugurado o estádio Fluminense, no pico da pandemia. E ontem eu vi na rede social uma foto antiga, o estádio lotado de gente naquela inauguração. Então, o que acontece? Também o governo federal colocou na rede social aí um vídeo dizendo que máscara evita a pessoa ser contaminada. O que acontece? Nós estamos acuados dentro das nossas casas, o vírus entra pela janela, basculante, porta, e pede para que nós ficamos em casa. Aí, entre aspas, dizem que se ficarmos na rua é mais fácil de contaminarmos. O que acontece? O Isaac falou agora há pouco a respeito dos empresários. Uma hora vai acabar, vai ser difícil. Se tivesse todos trabalhando com máscaras, deixa eu ver aqui, com máscara e também liberar o serviço, porque eles vêm a decisão de cima para baixo, na vertical, dizendo que se nós não ficarmos em casa, seríamos contaminados muito mais. Aí fica uma pergunta no ar. Será que realmente isso aconteceria? Se tivéssemos ao ar livre, todos trabalhando, recebendo? O vereador Marcinho do Alto criticou o governo municipal quanto às iniciativas na saúde. Eu vejo todos os vereadores aí questionando a conduta do prefeito Renato Bravo. Para mim não é nenhuma novidade. O prefeito Renato Bravo, há 3 anos atrás, já não vinha governando a cidade como deveria, muita corrupção em seu governo, e mesmo diante agora dessa pandemia, a gente vê que o governo ele não acerta e coloca a vida das pessoas em risco, diante da situação que a nossa saúde vem passando, né? Os profissionais da saúde trabalham sem IPI, o hospital de campanha na nossa cidade não tem nem previsão para ser inaugurado. Realmente, o nosso hospital ele pode chegar num caos muito maior e a gente não vê as iniciativas do governo para poder dar um pouquinho de segurança, um pouquinho assim, o que eu posso dizer? A população está muito apavorada. Acalmar um pouco a população. O governo deveria acalmar. A população ele não está acalmando, porque a gente sabe que o governo é muito ruim. O vereador Naim Pedro iniciou sua fala lembrando a sessão passada, em que falou sobre a instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Na sessão de terça-feira, eu falei a respeito da barreira sanitária. É um fato muito importante para a população de Nova Friburgo. Não obtivemos nenhuma resposta, senhor presidente, do senhor prefeito de Nova Friburgo. Estamos esperando a atitude do senhor prefeito sobre as barreiras sanitárias. A população já está se manifestando para fazer carreata, para abrir os comércios. Tem empresário com dificuldade para manter seus funcionários. Já tem várias pessoas desempregadas, passando dificuldade. E quando se falamos também de saúde, é uma vergonha o povo morrendo por falta de leito, gastos de 60 milhões de reais, está lá um elefante branco. Esse hospital
estão fazendo, um elefante branco. O vereador Nami Nassif enfatizou o setor dos empresários da cidade, que esperam uma flexibilização para voltarem ao trabalho. Nós estamos num momento muito difícil. Momento hoje que tem havido a inversão de valores nesse país. Inversão de valores. Digo, senhor presidente, que hoje nós estamos acompanhando aqui que certos setores da economia em nossa cidade está aí tentando uma flexibilização para poder trabalhar, para poder produzir, para poder manter o emprego, para poder gerar emprego, para poder que o município arrecade os impostos, para que possa fazer um atendimento na saúde melhor, com a educação melhor. Esse imposto que vai bancar toda uma estrutura hoje do Estado do Rio de Janeiro também, com suas mordomias, seus cargos de confiança. E nós estamos acompanhando aqui, senhor presidente, o que se quer os trabalhadores aqui, os empresários, não é se enriquecerem, me estão dizendo muitos aqui. O que se pretende, nós trabalhadores, empresários, é abrir flexibilização, mas com responsabilidade. Temos um protocolo para que possamos funcionar. Possamos funcionar. O vereador professor Pierre falou da falta de diálogo do executivo com empresários da cidade. Na última sessão aí, vem se falar a questão, por exemplo, da dificuldade que os empresários estão tendo de conversar diretamente com o prefeito. É inadmissível, porque o prefeito, em verdade, está fazendo escolha para com quem ele conversa. Quem interessa, ele conversa. E interessa para quê? Para liberar pagamento de 5.200.000, para deixar trabalhador na mão, para deixar fornecedores na mão, em situação que o município é solidário, figura no polo passivo, como a gente viu aí anteriormente na Nitcop, e está se deixando para a cidade aí um legado trabalhista perigosíssimo, por um ato, sabe como que se quis, de ter liberado diretamente o pagamento ao Instituto Unir, que o dinheiro sumiu. Sumiu. E está sendo agora aí um gato pingado, fazendo proposta indecorosa aos ex-funcionários, reduzindo direitos trabalhistas. A vereadora Vanderlei abraça essa ideia, também falou sobre a questão que envolve a distribuição das cestas básicas. Parabenizar o vereador Isaac Demani pelo requerimento de informação. Essa situação das cestas básicas estão deixando a todos nós muito indignados e muito tristes. Porque como que a pessoa que não tem um cadastro único, nesse momento, passando por dificuldade financeira, não podendo trabalhar, não tem direito a essa cesta básica? Eu estou muito chateada, muito indignada com essa situação. E não é possível que, num tempo de pandemia, isso não possa ser revisto. Nós estamos vivendo um tempo diferente de todos os tempos. Então, pelo amor de Deus, a quem quer que seja o responsável, eu penso que parte do prefeito, então que ele possa, de alguma forma, mudar esse cenário e atender a todas as famílias que estão passando por necessidade. O vereador Wellington Moreira criticou o governo municipal na questão das cestas básicas também. Eu quero falar aqui sobre as cestas básicas, qual eu venho brigando desde o início e pedindo para que fosse entregue. Uma coisa que não foi feita e ainda está demorando e vai demorar. Infelizmente, é um governo que é inerte e um governo trapalhão. E eu queria deixar claro aqui que já existe recomendação quanto à alimentação dessas cestas básicas, alimentação para essas crianças. Já existe uma recomendação do MP do Rio de Janeiro, que eu vou ler aqui agora. Eu já entrei até uma representação junto ao Ministério Público, porque eles não podem chegar e fornecer cesta básica só para 15 mil, se nós temos 18 mil famílias. E eu vou colocar aqui. Já existe a recomendação do MP, como eu disse. E essa recomendação diz: garantir a segurança alimentar de todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, independente do cadastro das famílias em programas de transferência de renda e outros programas essenciais, mediante a adoção e ações administrativas relativas à oferta e distribuição de alimentos necessária é suficiente para a garantia da sua necessidade nutricional. Ou seja, não tem como, a gente sabe disso, ele vai ter que cumprir, sim,
sim, e é uma covardia que está fazendo. E vem falar que pegou essas merendas escolares. Terminando o pronunciamento, o vereador Zezinho do Caminhão, do PSB, questionou alguns pares da casa, que falaram incisivamente contra o executivo e que, em sua opinião, sempre estiveram ao lado do governo. Quanta hipocrisia, né? Época de eleição, né? Faz de conta, né? Certas falas que estou observando aqui de vereadores, né? Cobrando de maneira muito incisiva o prefeito, teve até agora apoiando em tudo, né? Se montaram vários partidos dentro da prefeitura, quem montou os partidos foi o prefeito, houve um monte de transferência de partido, de vereadores do partidos, né? Foram para o partido dentro do prefeito, né? Está montando essas chapas, né? Tem gente que foi para dentro do partido do prefeito, e aí faz essa cena aqui, hoje na sessão aqui, né, cobrando até cobranças duras, né, um faz de conta, né, uma enganação, e isso não cabe mais nesse caminho político de disputa eleitoral. Eu espero que a sociedade acompanhe esses parlamentares. Foram para dentro de partido que apoiando o governo em tudo, apoiaram o governo em tudo, partido que estão de 4 para esse governo, mesmo a população repudiando, rechaçando, estão lá apoiando e agora vem dar uma demonstração de insatisfações em algumas situações do governo, né? É esse tipo de conduta, né, que a gente não aceita mais, que a gente não pode mais... E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã.